Gente, eu estou fazendo a palestra hoje, a convite do Edu, que ele falou, Rafael, você topa falar sobre escalar um escritório? Deixa eu testar isso daqui primeiro. Você topa falar sobre escalar um escritório de advocacia? Tem como escalar um escritório de advocacia? E eu comecei a pensar, poxa, Edu, que difícil, né? Escalar uma empresa, fazer uma empresa crescer. Não é um assunto fácil, não é um assunto simples. Não é um assunto que eu vou te dar uma fórmula mágica e amanhã você vai começar a aplicar no teu escritório e ele vai ficar gigante. Não existe isso. Mas eu acho que tem algumas bases, alguns conceitos que, se a gente entender, a gente consegue ir muito longe. A gente consegue quebrar barreira de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões no escritório de advocacia. Então dá. Eu tenho certeza que dá para escalar um escritório de advocacia. Só que antes de falar o que eu acredito que você precisa ter, o que eu acredito que você precisa pensar para conseguir escalar o teu escritório de advocacia, eu quero que a gente pense um pouquinho o que é escalar. Toda vez que eu falar escalar aqui nessa palestra, eu estou falando de crescimento acelerado com lucro. Eu não estou falando só de crescimento, porque com certeza a gente consegue crescer um escritório de advocacia ou qualquer negócio. Eu também não estou falando só de crescimento acelerado. Não adianta nada a gente crescer rápido, crescer muito rápido e de repente quebrar as pernas, não tem dinheiro para pagar as contas, não consegue fechar mais contrato e quebra. Não adianta nada. Eu estou falando só de crescimento acelerado com lucro. Mas antes de começar a entrar no assunto, eu quero saber, mais ou menos, qual que é o tamanho do escritório de vocês? Quem aqui tem 5 pessoas no escritório, levanta a mão. Até 5. Quem tem até umas 15 pessoas no escritório? Quem tem mais de 15? Legal. O que eu vou falar aqui, ele serve se você ainda está com menos de 5 pessoas, serve se você tiver com 15 pessoas, ou serve se você tiver com mais de 15 pessoas também. Vai mudar um pouco o momento e o que você precisa aplicar agora no escritório, mas ele vai servir para todas as etapas de evolução de um escritório. Dá para escalar um escritório começando com 2 pessoas, com 3 pessoas, com 5, com 10 pessoas. Para vocês terem ideia, eu fundei em 2017 um software chamado Cálculo Jurídico. Em 7 meses, a gente chegou em 1 milhão de faturamento, com 2 pessoas na empresa, eu e o meu sócio, só nós 2. É um pouco de loucura? É muito trabalho só para 2 pessoas. Mas dá para chegar em 1 milhão com 2 pessoas, dá para chegar em 10 milhões com 10, 15 pessoas no escritório, dá para crescer muito, gente, sem tanta gente assim. O que não faz você escalar? Fechar contrato não faz o escritório escalar. Contratar novas pessoas não faz um escritório escalar. Ganhar processos não faz um escritório escalar. E parece um pouco contraintuitivo isso. Como assim que fechar contratos não faz escritório escalar? Tá, você tem que saber fechar contrato. A tua empresa, o escritório de advocacia, ele precisa saber fechar contrato. Mas você só fechar contrato não vai fazer você chegar no próximo passo. Por quê? Porque você precisa pensar de maneira estruturada como que vai acontecer e como que eu vou fazer para fechar não 10 contratos, mas 100 contratos, 1000 contratos no mês, 10 mil contratos no mês. E se você só pensa em fechar o contrato e não em como estruturar um fechamento de contrato, não adianta nada, você vai se limitar. Você vai precisar, para escalar de verdade, além de pensar na parte técnica de como que eu fecho um contrato, como que eu faço um processo, o que eu tenho que fazer, quais pessoas quem tem que estar na minha equipe, você precisa pensar em 3 coisas: cultura, estratégia e execução. E eu arrisco dizer que o mais importante de tudo aqui é a cultura, e a cultura, ao mesmo tempo, na advocacia, é a menos valorizada. Eu vejo pouquíssimo escritório falando, a minha cultura é assim, eu defendo minha cultura. A gente tem uma cultura muito bem estabelecida lá no nosso escritório. A gente sabe o que é missão, visão e valores, e a gente aplica isso no dia a dia. E eu posso conversar com qualquer pessoa no meu escritório e todo mundo está alinhado. Eu vejo pouquíssimo isso, cultura, ser falado no escritório de advocacia, eu fico, como assim? Como é que a gente vai escalar? Como é que a gente vai dar o próximo passo sem a base para qualquer coisa que você vai fazer no seu escritório?
quando a gente pensa nesses 3 pontos de escalabilidade, cultura, estratégia, execução, antes de a gente começar a pensar em desenvolver a tua cultura, o que é cultura, como que a gente faz cultura, como que a gente muda a cultura, o que é estratégia, como que a gente faz estratégia, como é que a gente pensa em uma estratégia escalável, eu tenho que te dar uma notícia. E essa notícia, eu aprendi na pele o poder dela. O teu escritório tem um grande gargalo. Eu vejo que 99% dos escritórios de advocacia, eles têm um grande gargalo, que se a gente não prestar atenção, se a gente não olhar ele de perto, ele não escala. Ele talvez cresça. Ele talvez tenha 10, 15% a mais de faturamento ano que vem. Talvez 25%, 30% se for muito bom, mas ele não vai escalar. E o maior gargalo de um escritório de advocacia, vocês têm ideia o que é? Alguém chuta alguma coisa? Eu acho que o sócio. Gente, o sócio... Primeiro, antes de falar mal do sócio, mal da gente, deixa eu falar uma coisa boa. Se você está se vendo na posição de gargalo hoje, entendeu que você pode ser o gargalo, ou vai entender que você pode ser o gargalo com o que eu vou falar, fique feliz, porque você só é o gargalo se você estiver tendo sucesso agora. Você só é o gargalo se o escritório estiver crescendo, se as coisas estiverem acontecendo. Escritório, que o sócio não é gargalo, porque não tem processo, porque não tem cliente, porque ninguém bate na porta, não é nenhuma notícia boa. Então, se você é o gargalo, fique bem feliz, que quer dizer que você está crescendo e você tem potencial para desbravar, potencial para continuar crescendo no teu escritório de advocacia. E quando a gente pensa que o sócio é o gargalo, muita gente acaba pensando, tá, mas no que o sócio exatamente é o gargalo? Onde que ele está sendo o gargalo e por que ele impede o crescimento? Falei um pouquinho para vocês que no cálculo jurídico, eu e meu sócio, a gente chegou em 1 milhão de faturamento em 7 meses. E a gente pensou, gente, estamos indo muito bem. Eu não sei para vocês, mas para a gente, naquela época, a gente está com um sucesso danado. Se continuar assim, mais 7 meses, 2 milhões, mais 3 anos, sei lá, 10, 15 milhões, estamos ricos. E não foi isso que aconteceu, não. Depois de chegar em 1 milhão de faturamento, começou a dar uma mornada, começou a esfriar. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu fazia administrativo, financeiro, recursos humanos não, porque não tinha pessoas, marketing, atendimento ao cliente. Eu atendia mais ou menos 40, 50 advogados todo dia. A gente sabe que a gente é advogado, mas a gente é um bichinho difícil de lidar. Atender 40 a 50 advogados por dia era muito trabalho. O meu sócio cuidava de toda a parte de desenvolvimento da empresa. E a gente achou que ia dar conta. A gente ia conseguir continuar crescendo, estando só nós dois. Esse era o nosso plano. Na verdade, no começo a gente pensou, não, a gente vai fazer uma empresa foda e vai ser só nós dois. E rapidinho, depois que ela começou a crescer, depois que ela passou do 1 milhão de faturamento, a gente percebeu que não ia ser bem assim, não. Que a gente precisava começar a delegar e tirar da gente algumas coisas, porque nós estávamos travando o crescimento da empresa. Para chegar no 1 milhão de faturamento, antes de começar as operações, a gente fez um planejamento, a gente pensou em como crescer, a gente pensou quais os caminhos a gente ia adotar, como que faz lançamento, não sei se alguém aqui já fez lançamento, mas a gente pensou como que faz lançamento, como que a gente vai colocar o produto no mercado, como que a gente vai fazer uma campanha para reverter mais gente. A gente tinha tudo bem esquematizado e a gente tinha uma estratégia de crescimento muito bem definida. O que acontece é que, conforme as atividades foram acontecendo, o operacional começou a entrar no jogo, a gente começou a pensar cada vez mais em como a gente continuava a crescer e a gente só fazia as atividades do dia a dia. Até chegar no momento em que 0% ou 5% do nosso tempo era destinado para pensar em escalabilidade e todo o restante para a gente manter a empresa funcionando. E manter a empresa funcionando faz exatamente isso. Mantém ela funcionando, não faz ela crescer. Foi aí que a gente se tocou. Ah, perfeito, eu estou fazendo esse 40, 50 atendimentos a advogados por dia. Eu vou delegar isso daqui. É onde eu não gosto, onde eu não quero estar. Estou fazendo essa parte financeira. Eu odeio financeiro.
Eu odeio ficar olhando aquelas planilhas. Vou delegar o financeiro. E a gente começou a contratar pessoas para delegar e começar a fazer o escritório crescer. O escritório não, lá é o software crescer. Então a gente começou pelos nossos pontos fracos. E daí muita gente pensa, legal, então se eu estou pensando que o sócio é o maior gargalo do escritório de advocacia, o que a gente precisa fazer é delegar os pontos fracos para ele virar escalável. Eu também achava que era isso. Mas a minha surpresa foi que depois de um tempo que a gente conseguiu delegar os nossos pontos fracos, o software ele cresceu mais um pouco e estagnou de novo. E só depois de algum tempo, que a gente foi entender que você crescer, para você ser escalável, a gente precisa fazer uma coisa que é muito mais dolorida do que delegar ponto fraco. Ponto fraco é gostoso de fazer, é gostoso de delegar. Você não quer aquela tarefa no teu colo. Você precisa aprender a delegar seus pontos operacionais fortes, o que você faz muito bem feito dentro do seu escritório. Enquanto você estiver grudado no teu ponto operacional forte dentro do escritório de advocacia, vocês não crescem. Se você for um excelente fechador de contrato, enquanto você não aprender a passar essa responsabilidade adiante, de verdade, e não passar microgerenciando e olhando cada detalhe que os outros estão fazendo, você não cresce. Por quê? Você vai ficar o dia inteiro fechando contrato, o que é ótimo, gera faturamento, gera processo para o teu escritório, mas rapidinho você chega num limite operacional do escritório. Se você não aprender a delegar esse ponto forte, não importa o quanto todo o restante do escritório cresça, o escritório não vai crescer. E aqui é muito dolorido, porque são atividades que a gente ama, que a gente quer fazer, que a gente começa a fazer e a gente vai longe, a gente entra naquele flow que a gente nem vê o tempo passar. E é aqui que a gente tem que prestar muita atenção, porque é aqui que os escritórios param de crescer. Para mim, o meu ponto forte é marketing digital e inovação. O do meu sócio era desenvolvimento. Para a gente fazer a empresa crescer, a gente teve que contratar um CTO, não sei se vocês sabem, mas é tipo um diretor de tecnologia, e a gente teve que começar a contratar pessoas que produzissem conteúdo, que era a minha responsabilidade na empresa, e pessoas que cuidassem do marketing. Porque enquanto isso continuasse com a empresa não ia crescer. E só contratar não foi suficiente. A gente teve que contratar e realmente delegar, realmente treinar essas pessoas para a gente se afastar das atividades. Porque enquanto a gente contratou e continuava na atividade que nós éramos fortes, a empresa parou de crescer. Mas eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou colocar no próximo slide, que eu acredito que vai te ajudar a ver se você está num momento parecido com esse, ver se tem algum ponto seu que está travando o crescimento do escritório, antes da gente começar a falar de como fazer o escritório crescer. Se o trabalho que você tem no seu escritório aumentasse em 10 vezes, como que seria o trabalho hoje? Como que seria o teu escritório? Daria conta? Teria como treinar gente para fazer isso? O que teria que ser feito? E essa pergunta ajuda a gente a pensar o que precisa acontecer para a gente começar a delegar os nossos pontos fortes. Porque muitas vezes, se aumentar 2 vezes a quantidade de pessoas que eu preciso atender, eu dou conta. Sei lá, eu fico até mais tarde, começo a trabalhar no sábado, mas se aumentar 10 vezes, o que eu preciso fazer para isso acontecer? E essa é a atividade que você precisa prestar atenção para começar a delegar. Depois que o cálculo jurídico começou a dar certo, que ele começou a atingir um bom faturamento, começou a crescer ainda mais, como eu sou descontente com as coisas que eu faço, eu sempre quero fazer algo novo, eu achei que era momento de eu voltar para o escritório de advocacia da minha família, o Ingrasso Advocacia. Não sei se alguém aqui conhece o Ingrasso Advocacia. E eu voltei para lá em novembro do ano passado. E eu pensei, o que a gente vai fazer para o escritório crescer? O que faz um escritório crescer de verdade? E talvez alguém que conheça o escritório, o Ingrasso Advocacia, pode achar que a gente está crescendo porque a gente tem muita visualização no site, ou a gente está ranqueando em primeiro em vários lugares, em primeiro para várias palavras-chave, como aposentadoria. Nesse último ano, a gente teve 4 milhões de views no site,
2 milhões de pessoas únicas acessaram o site. Mas não foi isso que fez o Ingrácio Advocacia mais que dobrar de tamanho no último ano. Site, visualização, conversão foi só consequência do que eu vou falar a seguir. Quando eu voltei para o Ingrácio Advocacia, eu tinha passado pelo cálculo jurídico, eu entendi o que tinha feito o cálculo jurídico crescer tão rápido. O que fez o cálculo jurídico crescer tão rápido foi que quando a gente começou a vender o software, eu e o meu sócio, nós dois juntos, nós já trabalhávamos no software e conversávamos sobre ele há 4 anos. Então não aconteceu nada da noite para o dia. E nesses 4 anos, a gente teve a oportunidade de se alinhar muito. Um entender o que o outro queria, a gente entender onde a gente queria chegar, o que a gente estava disposto a ceder e o que a gente não estava disposto a ceder, quais eram os valores que nós tínhamos entre nós. Naquela época não era nada documentado, e eu nem sabia que a gente precisava documentar e precisava falar e ir a fundo nisso. Mas o que aconteceu é que a gente tinha uma cultura muito forte. E a cultura, ela acontece, gente. A cultura, ela acontece, você querendo ou não. Naquele caso, no cálculo jurídico, a gente nem pensava em cultura, mas ela aconteceu, e ela começou a acontecer com nós dois. Nesses 4 anos antes do desenvolvimento, a gente, na verdade, toda vez que a gente sentava para alinhar o que a gente queria, a gente estava alinhando cultura da empresa. E quando a gente começou a vender, a gente sabia exatamente o que a gente queria e como a gente queria fazer. A nossa cultura era sólida, apesar de não estar escrito. Então, talvez você esteja perguntando, que diabos a cultura vai fazer num escritório de advocacia? Por que o Rafael acha que foi esse negocinho aqui que fez o Ingrácio Advocacia dobrar de tamanho no último ano? Cultura tem um poder fenomenal. Vou deixar até aqui de lado, eu vou falar mais. Cultura, ele tem o poder de gerar coesão e confiança entre todo mundo da equipe. Tem o poder de você saber que você pode confiar no que a pessoa vai fazer, que você pode confiar na atitude que ela vai tomar. Cultura tem o poder de você confiar tanto em quem está com você, que você não precisa ficar olhando para ver se ela fez ou se ela não fez aquilo. Você não precisa ficar reanalisando a decisão que ela tomou. Você não precisa ficar analisando se o que ela conversa com o cliente faz sentido ou não faz sentido. Porque está todo mundo jogando no mesmo time. Todo mundo sabe onde quer chegar, por que quer chegar e quais são os valores que balizam esse caminho. E sabendo isso, mesmo quando não tem um procedimento, mesmo quando aquilo nunca aconteceu no escritório, as pessoas sabem um bom caminho para resolver aquilo. Isso tira uma necessidade de microgerenciamento enorme da mão dos sócios. Isso tira uma necessidade de você ficar olhando o que cada pessoa está fazendo. Isso evita aquilo que acontece com muitos escritórios, que eles começam a crescer. Começa a fechar contrato, o sócio vai lá e começa a fechar muitos contratos, e daí ele percebe que tem que contratar uma pessoa do financeiro, e daí chega o primeiro estagiário, chega o primeiro advogado, chega a recepção, daí de repente tem 2 pessoas na recepção, e quando vê tem 10, 12, 15 pessoas no escritório de advocacia. Só que o trabalho não diminui para o sócio. Chega a 10, 15 pessoas e ele se vê, eu estou trabalhando mais do que nunca, agora eu preciso rever todas as petições iniciais que passam por aqui, eu tenho que rever se todos os contratos foram bem fechados, eu tenho que ver se essa parte do financeiro está sendo bem executada, se estão pagando as contas certas, se estão deixando contas para trás, eu tenho que ver se como a recepcionista atende o telefone faz sentido ou não faz sentido, se ela está passando informação demais para o cliente, se ela não está passando nenhuma informação para o cliente, deixa ele inseguro. Até que começa a aparecer que tá, se eu colocar mais uma pessoa dentro do barco, o barco vai afundar. Porque eu não consigo mais gerenciar tudo o que está acontecendo dentro do escritório. E falta de cultura faz isso. Falta de cultura faz um dia você chegar nesse escritório e descobrir que, de repente, parece que coisa ruim, notícia ruim, vem sempre enxurrada, né? Parece que daí, de repente, um cliente liga e reclama, nossa, quando eu fechei o contrato com você e tinha 2, 3 pessoas no escritório, o atendimento era diferente, não era assim não.
agora ninguém me responde. Daí, no mesmo dia, você vai lá, vai corrigir uma petição inicial. Que besteira que estão fazendo nas petições iniciais. Saiu o prazo de uma sentença, você vê, gente, deixaram de cumprir um prazo no meio do processo. Daí você vai ver o financeiro, deixaram de pagar uma conta mês passado. E você começa a achar que o problema são pessoas. Mais pessoas dentro do teu escritório. Normalmente, esse escritório de advocacia, que ele não pensou em cultura e chegou nesse momento, pode acontecer duas coisas com ele. Ou ele começa a implodir, ele começa a diminuir, ele começa a morrer, porque não dá conta mais da quantidade de trabalho que tem, ou ele não cresce mais, ele chega no teu limite e parou de crescer. Eu não sei se alguém já viu isso acontecer, alguém já passou por uma situação parecida, mas isso é mais normal do que a gente pensa. Não é à toa, muita gente fala para mim, eu fico pensando, muita gente fala para mim que, nossa, Rafael, difícil é a gente tirar uma coisa do zero. Difícil é a gente conseguir os primeiros clientes. Da onde? Tudo bem, é difícil. Não estou desmerecendo, é muito difícil conseguir os primeiros clientes. Mas muito mais difícil conseguir os primeiros clientes é você pular do 1 milhão de faturamento para o 10 milhões de faturamento, do 10 para os 50 milhões. Se não fosse mais difícil isso, teria muitas empresas e todas as empresas que conseguissem os primeiros clientes chegariam em 10 milhões de faturamento e 50 milhões. E o caminho que faz você conseguir pular e quebrar essa barreira é a cultura. A cultura, ela cria fundação para todo crescimento e para toda inovação. Ela gera confiança e coesão entre os seus clientes, o seu time e você. Ela mostra às pessoas como pensar, não como executar alguma coisa, não como fazer. Você ensina as pessoas e garante que todo mundo ali sabe pensar como você, como a empresa. E a cultura, ela vai acontecer. Queira você que você escreva alguma coisa, escreva um quadrinho lindo lá, coloque missão, visão, valores, ou que você não faça nada, ou que você trabalhe arduamente nela, cultura sempre acontece. Mas o que acontece é que quando a gente não cuida dela, a cultura ela é confusa. Ninguém sabe exatamente para onde ir. Ninguém sabe exatamente onde o escritório quer chegar. Qual que é a visão do escritório? Por que a gente trabalha nesse lugar? Quais são os valores das pessoas aqui dentro? E daí, simplesmente começa a vir valor de tudo que é lado. Começa a vir valor da pessoa que você contratou e não tinha a menor ideia de como ela pensava. Começa a vir valor da secretária, do estagiário, do outro sócio que você não sentou e alinhou quais são os valores que vocês querem. Uma pessoa começa a achar que, não, eu acho que o escritório está querendo crescer. Outra pessoa vem e comenta, não, eu ouvi dizer que os sócios nem querem que o escritório cresça, eles estão muito bem assim, eles não querem mais que ninguém cresça aqui dentro. Tem gente que pode achar que tem futuro dentro do escritório, tem gente que pode achar que não tem futuro dentro do escritório, e tudo isso, toda essa incerteza, vai quebrando a confiança de todo mundo, porque daí você gera uma cultura de incerteza, uma cultura de insegurança, uma cultura que as pessoas não sabem para onde ir. Então, para você começar a dar uma garimpada, para você começar a alinhar teu escritório e preparar ele para um crescimento escalável, você precisa de missão, visão e valores. Missão é por que você trabalha, por que você criou teu escritório. Visão é para onde você quer ir. Valores é o que guia esse caminho. E eu estou dizendo que começa com isso, mas não é isso, gente. Cultura não é missão, visão e valores. Cultura começa aqui. Eu acho que eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos lá no escritório o que aconteceu quando a gente chegou em novembro do ano, quando eu cheguei em novembro do ano passado e como isso mudou o posicionamento das pessoas lá dentro. A gente não tinha missão, a gente não tinha visão, não tinha valores. Então eu estou falando que eu cheguei no escritório que não tinha nada disso, a gente trocou e começou a crescer. Então se você não tem nada disso, não se preocupe, dá para começar amanhã. Hoje não, porque a gente vai sair daqui e vai comer. A missão do nosso escritório é inspirar segurança nas pessoas através de uma advocacia inovadora, humana e acessível. Então, todo mundo lá dentro sabe que a gente só está cumprindo o papel, que cada tarefa só cumpre o papel se a gente estiver inspirando segurança nas pessoas. Pessoas, seja qual for, cliente, não cliente, funcionário, sócio, pessoas.
E a gente só vai cumprir essa missão se a gente entregar uma advocacia inovadora, humana e acessível para todo mundo. Aí começa a ficar mais fácil tomar uma decisão. Porque essa pessoa sabe que é isso que a gente faz, é isso que a gente quer fazer, ela começa a saber que se eu estou pensando em fazer um processo que não vai ser acessível para todo mundo, não faz sentido para o nosso escritório. Se eu estou pensando em adotar uma estratégia que não é inovadora, não faz sentido para o nosso escritório. Se eu estou pensando em deixar tudo super automatizado, sem nenhum contato humano, não faz sentido para o nosso escritório. Então, as pessoas começam a ter uma ideia do que faz e não faz sentido elas poderem sonhar lá dentro, que elas poderem crescer lá dentro, elas poderem realizar lá dentro. A nossa missão, ela diz onde a gente quer chegar. E isso deixa as pessoas inspiradas. Isso faz elas saberem até onde elas podem ir no escritório, até onde elas não podem ir. Isso dá vontade delas trabalharem. A nossa visão, eu nunca compartilhei publicamente nossa visão fora do escritório, então vai ser a primeira vez aqui. E vocês vão ver que ela é ousada. A nossa visão é ser o maior escritório de advocacia para pessoas físicas do mundo até 2030. A gente acredita que não tem escritórios altamente especializados para pessoas físicas no Brasil e nem no mundo. A gente foi atrás de pesquisar isso e os grandes escritórios são sempre empresariais. A gente está aqui para mudar o jogo e quem está lá dentro sabe que a gente vai mudar o jogo e vai fazer acontecer. As pessoas, depois que a gente colocou essa visão e começou a trabalhar pela nossa visão, mudou como as pessoas trabalham lá dentro. Mudou o que elas fazem pelo escritório. Deixou de ser só eu pensando em como a gente cresce. E começou a ser todo mundo pensando como a gente cresce. Hoje, nós somos em 27 pessoas. E hoje eu tenho certeza que são 27 pessoas pensando e executando o crescimento. Porque enquanto o pensar em crescimento for só eu também, eu continuo sendo gargalo, por mais que eu esteja pensando em crescimento. E eu estou na missão de deixar de ser o gargalo no pensamento de crescimento. E valores diz o que a gente pode e o que a gente não pode fazer para chegar nessa visão. Os nossos valores são comunicação, então a gente é muito claro em nossa comunicação, a gente transmite tudo de maneira super transparente, que é o nosso segundo valor, é inovação, resultado e humildade. Então, a gente trabalha, tudo que a gente faz para a gente chegar à nossa visão tem que obedecer os 5 valores nossos. Só que você chegar hoje, chegar amanhã, escrever uma missão, uma visão e valores e começar a dar direcionamento à tua empresa, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Ninguém liga porque está escrito num papel. Ninguém dá a mínima para isso. Missão, visão, valores, cultura, só acontece quando a gente aplica em 1000 coisas, 1000 vezes, todo dia, 100% das vezes. Quando a gente não é tolerante para nada que foge a missão, a visão e os valores. Fugir os valores não é tolerável dentro do Ingraço Advocacia. Isso passa um recado muito claro para as pessoas de que isso é levado a sério, que isso realmente acontece e que a gente está disposto a fazer o que for preciso para a gente chegar lá dentro desses limites. Vou dar um exemplo que aconteceu no escritório há 2 semanas, e eu acho que esse exemplo ele reflete muito bem a importância dos valores e a dificuldade de aplicar eles. Então, lá, tudo que a gente comunica, a gente sempre explica se faz sentido com os nossos valores, nossa missão e nossa visão. Tudo a gente explica isso. Sempre que alguém faz alguma coisa, sempre que a gente tece um elogio para um colega, tece um elogio para um superior, tece um elogio para qualquer pessoa lá dentro, a gente explica por que aquele elogio é fundamentado nos nossos valores. Ninguém lá é permitido, assim, a gente não se permite fazer elogios vazios, puxar saco de ninguém. Tem que ser fundamentado nos nossos valores. Todo mundo, todo discurso, todas as reuniões, a gente começa a ver se o que a gente está tomando de ação, as ações que foram definidas naquelas reuniões fazem sentido com os nossos valores, com a nossa missão e nossa visão. E quando vocês começam a aplicar isso, vocês começam a ficar surpresos como fica cada vez mais fácil tomar decisão. A princípio, parece que vai dificultar a vida. Depois de um tempo, você vê que tem muita ideia boa
aparentemente boa que não faz sentido nenhum para onde a gente quer ir. E a gente começa a descartar as ideias facilmente. No começo, é você descartando a ideia, é o sócio descartando a ideia. Depois, você começa a ver que ideias ruins, de verdade, que não obedecem esses 3 pontos, nem chegam para você porque as pessoas aprendem a descartar. Elas aprendem a tomar decisão. Você começa a ter tempo livre. Então, como criar cultura? As pessoas praticam os valores que você valoriza, não os valores que você acredita. E eu tenho uma dica para isso. Nada manda um sinal mais claro do que contratar, promover e demitir pessoas baseado na sua cultura. Isso daqui deixa óbvio para todo mundo que cultura faz sentido dentro da empresa e que estar alinhado faz a diferença e significa você continuar ali ou não continuar ali. Isso faz as pessoas entenderem de verdade que a cultura é algo forte e que elas precisam estar alinhadas na tomada de decisão que elas têm no dia a dia delas no escritório. E eu comecei a falar do caso que eu esqueci, e agora eu vou contar. O que aconteceu comigo há 2 semanas foi que eu tive uma pessoa que performa muito bem no escritório. Muito bem. Você olha para os números dela e você diz, Jesus, eu quero ter essa pessoa no meu escritório. Ela faz tudo muito rápido, tudo muito bem feito. E parece, você olha só os números ali, parece que, nossa, todo mundo quer ter essa pessoa no escritório. Mas a gente descobriu que ela estava violando muito 2 valores do escritório. Um deles é transparência e o outro é humildade. O que você faz com uma pessoa que ela te entrega muito resultado, mas viola um valor? E viola feio um valor. Você nem pensa, gente, as pessoas não continuam com você. Isso quer dizer que cultura é tomar decisão difícil e tirar pessoas boas também. Não é só tirar pessoas ruins. Não é só tirar aquela pessoa que não performa. Não é só não continuar com pessoas que obviamente são ruins. Essa é fácil tomar decisão e não continuar com ela depois que estabelece a cultura. O difícil é você ser fiel a ela e continuar com pessoas alinhadas. E não só pessoas que entregam um determinado resultado, mas pessoas que entendem o todo do escritório. Porque não se enganem, uma pessoa que não está alinhada com transparência no nosso escritório, uma pessoa que não está alinhada com humildade, ela contamina as pessoas em volta dela. Quando você descobre uma coisa dessa, muito grave, e não faz nada porque a pessoa tem resultado, você está mandando um sinal bem claro que os valores não importam tanto assim. As pessoas sabem. Esse tipo de notícia corre solta. E todo mundo vai saber. Quer saber? Eu achei que humildade e transparência fazia sentido para o Ingrasso, mas não faz tanto assim, não. Se eu estiver indo bem no meu trabalho e entregar um bom resultado em número de petições iniciais, um bom resultado em número de sustentação oral ganha, eu posso até desviar de um outro valor aqui no escritório. E quando você começa a abrir margem, 2%, 3% da sua cultura, dos seus valores, o teu escritório para de crescer. Porque as pessoas perdem alinhamento. Para você saber se você tem uma cultura forte ou não, faça essa pergunta. Se eu tirar 1 ano de férias hoje, o que aconteceria com o escritório? Ele continuaria crescendo? Você só tem uma cultura forte se ele continuar crescendo. Se ele estiver estagnado, ou parar de crescer, ou implodir, ou desaparecer, ou virar um caos, a cultura não está forte o suficiente. Eu acho que uma coisa muito legal da cultura também é que ela te dá liberdade. Ela te dá a liberdade de você não precisar estar trabalhando 16 horas por dia no teu negócio, no teu escritório. Você não precisa estar em cima de cada decisão que está sendo tomada, de cada peça que está sendo produzida. Hoje, eu sou o CEO do Ingrasso Advocacia e eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho 6 horas por dia. Eu chego 6 da... Hã? É um sonho que dá para acontecer, mas não é um sonho fácil. Muita gente, que fácil trabalhar 6 horas por dia. Fácil nada. Assim, das 6 ao meio-dia, eu entro 6 da manhã e trabalho até meio-dia, às vezes até meio-dia e meia. Não vou mentir, não. Eu trabalho intensamente esse período. Mas as pessoas que estão lá, hoje, em 1 ano só, gente, elas estão tão alinhadas com o que a gente quer que elas não precisam eu estar lá para elas estarem pensando em crescimento. Elas não precisam eu estar lá para elas estarem pensando no futuro do escritório.
elas querem fazer parte do futuro do escritório. Elas querem que o escritório cresça. E elas sabem quais são os limites que a gente tem em relação a esse futuro, em relação a como a gente vai crescer. Elas não precisam de mim. Tá, eu gosto de pensar que elas precisam um pouquinho de mim. O ego nosso falando, né? Mas elas não precisam, elas conseguem fazer o escritório andar, elas conseguem fazer o escritório crescer. O meu papel hoje, como CEO do Ingraça Advocacia, o meu principal papel eu sou guardião da cultura do escritório. É isso que eu mais faço. Eu passo todo dia, eu penso em como que eu vou ser guardião da cultura e preservar a cultura que está acontecendo aqui. Funcionou para a gente dobrar no último ano. Não sei se vai funcionar para a gente dobrar no próximo ano. Eu tenho quase certeza que sim. E pelo que eu estou lendo, pelo que eu vejo, quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que aqui está grande base para você escalar. Mas, apesar daqui estar grande base para você escalar, você não vai escalar se você não tiver uma estratégia. Você pode ter a melhor cultura do mundo, ser sensacional trabalhar na tua empresa, no teu escritório de advocacia, mas sem uma boa estratégia, você também não vai para frente. Sabe como que eu gosto de montar estratégia? Eu adoro montar estratégia com base numa pergunta. E essa é uma estratégia para empresas que querem escalar. Já vou adiantando, não é para qualquer empresa, não é para uma empresa que queira crescer 10%, 15%, 20%. A pergunta que eu vou fazer aqui é para quem quer escalar de verdade, quem quer um crescimento acelerado e com lucro. O que eu posso fazer? O que eu posso executar no próximo ano que vai fazer eu crescer 10 vezes? O que eu tenho que fazer para crescer 10 vezes no próximo ano? Essa pergunta ela é sensacional. Ela é sensacional, gente. Porque para você crescer 10 vezes, não adianta você atender mais gente. Pode ser atender mais gente, mas como que você vai fazer para operacionalizar 10 vezes mais atendimento no teu escritório? Você vai ter que ter uma sede 10 vezes maior? Como é que você vai fazer para ter 10 vezes mais processo? Você vai ter que ter 10 vezes mais gente? Começa a ficar difícil você pensar em crescer em um ano 10 vezes. E se eu não cresci 10 vezes até agora do jeito que eu estou operando, eu vou conseguir crescer o próximo ano só continuando do mesmo jeito? Crescer 10 vezes faz você pensar diferente. Faz você quebrar totalmente o paradigma e começar a vir com novas soluções. Porque só continuar fazendo o que você está fazendo hoje não vai fazer você crescer 10 vezes. E a mágica está aqui. Essa pergunta faz você pensar em soluções diferentes, em ideias diferentes. Ela quebra o paradigma. Porque só continuar do jeito que está não dá certo. No Ingraça Advocacia, quando eu cheguei lá, a nossa estratégia de crescimento 10 vezes foi adotar o atendimento online. A gente cresceu 10 vezes, gente? Óbvio que não. A gente não cresceu 10 vezes. Eu falei para vocês, a gente cresceu um pouco mais de 2. E daí, o que vocês acham que é para o próximo ano? É adotar o atendimento online que vai fazer crescer 10 vezes? Não. Não é adotar o atendimento online. A gente tem uma outra estratégia que a gente acredita que vai fazer a gente crescer 10 vezes. Tem a ver com o atendimento online? Tem a ver. A gente vai utilizar o que a gente já criou, o que a gente já fez. Mas se a gente só aumentar a quantidade de atendimento online, a gente não cresce 10 vezes ano que vem. Então, a gente já está adotando uma outra estratégia para crescer 10 vezes. Se alguém quiser saber qual é a estratégia, pode vir falar comigo depois. Eu vou compartilhar. E para adotar uma boa estratégia, para você crescer 10 vezes, isso significa que você vai ter que aplicar essa frase do Steve Jobs que eu amo de paixão. E ela é longa. As pessoas pensam que foco significa dizer sim ao que você precisa focar. Mas não é isso que significa. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você tem que escolher com cuidado. Na verdade, tenho tanto orgulho das coisas que não fizemos quanto das coisas que fizemos. Inovação é dizer não a 1000 coisas. E por que essa frase é tão importante? Você não vai crescer 10 vezes executando 10.000 estratégias. Você não vai crescer 10 vezes tentando abrir 3, 4, 5 empresas diferentes ao mesmo tempo. Você não vai crescer 10 vezes tentando abraçar o mundo de uma vez só. O jeito mais fácil é você definir 1, 2, no máximo 3 estratégias para você chegar lá. Quanto mais você colocar no barco, menos foco você tem, mais fácil é você ter fracasso. Eu
Eu assinei aquele Masterclass. Alguém que conhece o Masterclass? De cursos dos Estados Unidos? Eu assinei o Masterclass e essa semana eu estava vendo um documentário lá, um curso do CEO da Walt Disney. E eu fiquei de cara. O CEO da Walt Disney, eles são gigantes. Ele acredita que eles não conseguem lidar com mais de 3 estratégias ao mesmo tempo. A Walt Disney acredita que eles não conseguem lidar com mais de 3 estratégias ao mesmo tempo. Se a Walt Disney acha isso, por que a gente, o nosso humilde escritório de advocacia, conseguiria lidar com muito mais do que isso? Então, defina no máximo 3 estratégias. Eu diria ainda, defina 1 ou 2 estratégias de crescimento e vá a fundo nelas. Não tente fazer tudo de uma vez só. E não faça as coisas só porque os outros estão fazendo. Tipo, a gente fez atendimento online, é a melhor saída para você crescer 10 vezes? Não sei. Não sei como que está o escritório, não sei o que você atende, não sei quem você atende, não sei qual que é o teu mercado. Não comece a fazer as coisas só porque os outros estão fazendo. Quer saber um erro que a gente fez aqui em estratégia esse último ano e que custou caro para o escritório? A gente achou que a gente tinha recursos, pessoas, capital, pensamento e a gente conseguiria manter o foco suficiente para executar 2 grandes estratégias de crescimento no mesmo ano. A gente começou a executar no começo do ano atendimento online e parcerias. Gente, parcerias é uma estratégia grande. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas parcerias é uma estratégia enorme. Tem um especialista ali no assunto. É uma puta estratégia de crescimento. O que aconteceu quando a gente colocou que a gente tinha parceria no ar? Eu falei para vocês, 4 milhões de acessos. A gente começou a receber de 3 a 7 pedidos de parceria por dia. 3 a 7 pedidos de parceria por dia no Brasil, a gente não dá conta de operacionalizar isso. A gente não consegue atuar nisso e no desenvolvimento de um setor online de forma automática para a gente conseguir fazer uma captação de lead ao mesmo tempo. Então, a gente chegou no momento que a gente precisava definir para nós que uma delas teria que morrer. Não necessariamente morrer para sempre, mas uma delas não poderia continuar sendo executada ao mesmo tempo que a outra. E a gente decidiu que parceria não era uma estratégia que valia a pena a gente continuar investindo, considerando o tamanho do mercado que a gente tinha no atendimento online. E a gente deixou parcerias que a gente investiu dinheiro em recursos, consultores, pessoas contratadas só para essa área. A gente deixou ela não acontecer e foi dolorido. Porque a gente está dizendo que essa estratégia que eu achei que ia dar certo e que seria excelente para a gente, eu vou abandonar ela e vou assumir o risco de ter perdido dinheiro com ela. Para o ego, isso não é nem um pouco gostoso. Não é nem um pouco gostoso você admitir que você deveria ter feito só uma estratégia e deveria ter continuado só numa que está dando muito mais certo. Então, a gente errou esse ano em definir mais de uma estratégia core que a gente não dava conta de atender no escritório. Se a gente tivesse escolhido só uma delas, provavelmente a que a gente tivesse escolhido, tanto parcerias quanto online, estaria voando mais do que está voando hoje no escritório. E eu não reclamo. A gente está vendendo em consulta, só no valor da consulta. Fora serviços e processo, a gente vende mais de R$50 mil por mês em consultas. Eu não sei quem atua em previdenciário aqui, mas quem atua em previdenciário sabe que é difícil cobrar uma consulta. E a gente vende mais de R$50 mil em consulta no escritório por mês, com online. Eu acho que se a gente não tivesse pensado em parceria, a gente estaria vendendo mais que o dobro disso. Então, quem persegue muita coisa muito cedo, fracassa. Cuidado com a estratégia. Estratégia é você dizer, que nem o Steve Jobs fala, é você dizer não para 1000 ideias ótimas. E perceba a força da frase dele. Ele não diz que é você dizer não para 1000 ideias ruins. É dizer não para 1000 ideias ótimas. Achei a pergunta, está aqui. A estratégia pode gerar um crescimento de 10 vezes? O segundo passo que eu faço para pensar uma estratégia é mirar em 5 anos, mas planejar só o próximo. E quando a gente pensa em mirar em 5 anos e planejar só o próximo, não é assim. Então, em 2020, eu vou criar uma estratégia, eu vou mirar em 2025, e em 2025 eu vou ter, sei lá, 1 milhão de atendimentos por ano no escritório. O teu objetivo não é chegar necessariamente em 1 milhão. O teu objetivo é sempre olhar daqui a 5 anos. Não quer dizer que em 2024 você vai estar executando a estratégia de chegar em 1 milhão de processos, 1 milhão de atendimentos em 2025.
Em 2024, você vai estar olhando para 2029 e olhando e pensando o que você vai executar no próximo ano só. Então, não é definir uma data exata que as coisas vão acontecer. Em março de 2025, isso terá acontecido. É você sempre olhar 5 anos para frente e executar o próximo, porque isso faz a tua estratégia ser incremental, ela ser adaptável com o futuro. E o futuro a gente não consegue prever. Se a gente pensa sempre muito longe no futuro, a gente sempre tem falhas estratégicas muito grandes e a gente precisa ficar revendo o nosso planejamento estratégico. E rever planejamento estratégico de 5 anos é um monte de tempo no lixo. Então, não faça o esforço de planejar 5 anos para frente. Essa é a minha opinião, tá? Olhe só, pense no que você quer ter em 5 anos, mas planeje no máximo 1 ano. Se as coisas estão mudando demais no teu mercado, planeje 6 meses. E daqui 6 meses, olhe de novo para daqui 5 anos e planeje os próximos 6 meses. Então, planejar 5 anos, olhar 5 anos para frente, não significa planejar todos os passos para algo acontecer daqui 5 anos. Significa você pensar no futuro e definir o teu próximo passo. Quando você cumprir o teu próximo passo, você pensa de novo no futuro e define de novo o próximo passo. Você vai perceber que os passos vão mudando. Por quê? Porque o futuro ele é incerto, muita coisa muda, muita coisa acontece, tecnologia está aí, está batendo na porta, o DVBox vai lançar um negócio tesão ano que vem, talvez mude minha atuação, não sei. Outra coisa, esse daqui eu ouvi do CEO da Starbucks. Se canibalize, seja disruptivo. Como assim? Gente, lance uma estratégia que acabe com você mesmo. É basicamente isso. Lance uma estratégia que faça parecer o teu antigo modelo de negócios obsoleto. Faça que ele pareça obsoleto. Não faz mais sentido continuar com ele. Pense numa estratégia que, se ela der certo, ela vai revolucionar tanto o teu escritório que o que você fazia antes, talvez aquele setor tenha que deixar de existir. Aqueles procedimentos que você fazia antes não exista mais. Porque se você não estiver disposto a canibalizar setores do teu escritório, outros escritórios estão. Você vai ser canibalizado por outros escritórios, por concorrentes. Então, se canibalize. Pense em como você pode se destruir, mas no bom sentido, em criar alguma coisa que é tão melhor que o teu antigo eu desapareça. Isso é ser disruptivo. Sempre tem oportunidades para você inovar dentro de um mercado grande. E eu acho o contrário até. Quanto maior o mercado e quanto mais ele parece saturado, mais oportunidade você tem ainda. Seja ousado, destemido e até meio louco. Não tenha medo se as pessoas acham que você está meio doidinho da vida. E se o mercado parece estar saturado, quer dizer que tem muita oportunidade rolando. Tem muita coisa acontecendo. Quando eu penso em mercado de advocacia, gente, eu vejo que tem 1 milhão de advogados. Quer dizer que dá para fazer coisa demais nesse mercado. Quer dizer que dá para automatizar muita rotina. Quer dizer que eu posso ter muito parceiro. Quer dizer que eu posso crescer para muitos lados. Eu vejo isso de ter 1 milhão de advogados como a melhor coisa do mundo. Eu adoro. Eu quero que tenha mais advogados ainda. E se chegar mais 1 milhão ano que vem, eu estou feliz da vida. Quer dizer que tem mais oportunidade. Quer dizer que tem mais mercado para a gente trabalhar. Talvez eu possa advogar até para advogado no futuro. Sei lá. Eu adoro quando o mercado está saturado, porque aí fica fácil de trabalhar. Significa que tem muita gente no mercado precisando de serviço. Mas a gente falou então sobre você precisa não ser o gargalo da sua empresa, você precisa pensar em cultura, você precisa saber estratégia e você precisa execução. Execução, eu não vou conseguir ir a fundo hoje com vocês, porque a gente tem um tempo para trabalhar e execução é bem extenso. Mas eu pensei, eu não vou deixar eles com nada, né? O que eu vou trazer no próximo slide, se vocês quiserem tirar foto, são algumas ferramentas que eu utilizo no escritório e alguns métodos que eu utilizo no escritório que eu acredito que fazem a diferença hoje para a gente chegar onde a gente chegou. Isso aqui é só o bem básico, tá bom, gente? Mas não é caro, tipo, tem softwares aqui que não são caros, tem metodologias que vocês podem aplicar. É só olhar na internet, comprar um livro e começar a fazer no seu escritório. De tudo isso, se vocês quiserem escolher só uma coisa para comprar, aplicar e executar no escritório de vocês, eu escolheria OKR. Alguém aqui já ouviu falar de OKR? OKR é como a Google controla os objetivos dela.
e mede o resultado de todas as pessoas na empresa. OKR é como a Intel faz isso também. OKR é como o YouTube faz isso. Alguém conhece o YouTube? A banda. OKR é como a Casa Branca controla os resultados da Casa Branca. É um sistema de gestão de objetivos e resultados chaves, que ela coloca em prática uma estratégia. E ela é muito legal porque ela consegue escalonar a estratégia para baixo. Você define objetivos, que é onde você quer chegar. Você define key results, que são métricas que indicam que você chegou lá, para a empresa. E depois, cada setor e cada time vai definir os seus próprios objetivos congruentes com o objetivo da empresa. Então, cada time aprende a montar uma estratégia para ele, que vai fazer o escritório atingir a estratégia dele. Não consigo falar a fundo sobre o OKR hoje, mas a minha dica, se você tem um escritório de advocacia de 2 pessoas, de 10 pessoas, de 50 pessoas, olhe isso para ontem, que a gente aplicou lá nos últimos 3 meses, só nos últimos 3 meses. E com isso daqui, esse daqui foi o grande fator que fez todo mundo começar a pensar em crescimento no escritório. Tá? A gente estava vendendo R$20.000 em consulta, em 2 meses a gente foi para R$50.000 em consulta, porque a gente aplicou OKR e todo mundo começou a ficar super centrado e focado no que a gente precisava fazer. É isso. Na minha visão, esse é o melhor momento para advogar. Imagina, a gente está chovendo cliente em tudo que é lugar. A gente tem um monte de ferramenta que nem existia no mercado antes e que agora é acessível. A gente consegue pagar, consegue bancar. Tem muito mercado acontecendo. Tem pessoas que estão desesperadas porque acham que a advocacia vai acabar, que estão querendo fugir da advocacia, que estão achando que não vai ter mais cliente. Gente, o mercado só está mudando. E por ele estar mudando, é o momento perfeito da gente entrar nele. Eu não queria estar vivendo a advocacia em outro momento da vida, do universo, de qualquer século. Esse, com certeza, é o melhor momento para você estar na advocacia. E se você tiver coragem, se você tiver audácia, você vai aproveitar muito esse momento. Você vai conseguir fazer o teu escritório crescer. Você só precisa estar atento que olhe se você não é o gargalo e olhe sempre. Porque, às vezes, a gente se livra e a gente consegue delegar alguma coisa e, de repente, a gente vira outro gargalo. Então, a gente está sempre virando gargalo. Sempre se olhe e analise criticamente se você não está virando gargalo do teu escritório. Segundo ponto, pense em cultura. Cultura gera alinhamento. Gera você confiar na tua equipe, nas pessoas, gera coesão. Você não precisa controlar tudo o que está acontecendo. Você sabe que as pessoas sabem para onde elas têm que ir. Pense em estratégia, pense em como que você pode crescer 10 vezes mais no próximo ano. Se você não crescer 10 vezes mais, não tem problema, mas se você dobrar, já está excelente. E utilize ferramentas que facilitem a execução disso. É isso. Espero que vocês tenham um excelente momento na advocacia e que 2020 seja fabuloso para todo mundo aqui. Obrigado.